Olá, boa noite, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana. Espero que todos estejam bem. Saúdo a todos na pessoa do nosso querido Ramon. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para nós conversarmos, falarmos acerca do Evangelho de Jesus, acerca da Boa Nova. E no nosso dia, hoje, nós vamos tratar de um assunto que é muito comum para nós espíritas, mas mesmo no meio entre os espiritistas, é um assunto que ainda traz muitos questionamentos e muitas vezes muitos entendimentos, distorcidos. Então hoje o nosso tema é livre-arbítrio. Bom, né? E o livre-arbítrio, vocês vão me permitir ler algumas questões do Livro dos Espíritos durante essa nossa conversa. Ela está lá inserido, nas perguntas de 843 até 850 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que diz respeito às leis morais. No caso, está inserido, no capítulo 10, na lei de liberdade. E o livre-arbítrio? Afinal, o que é livre-arbítrio? A gente costuma dizer para não confundir liberdade com libertinagem. É por aí o caminho do livre-arbítrio. A gente não pode, como vamos ver aqui nessa nossa exposição, querer achar que o livre-arbítrio representa uma liberdade total. Então vamos lá. A gente, quando vai no dicionário, se a gente for observar ao pé da letra, como diz o outro, o que é que significa a palavra, aí a gente vai ver que livre-arbítrio diz respeito a... O arbítrio é aquela capacidade, cuja decisão é dependente apenas da vontade. Então, o arbítrio é a decisão que depende apenas da vontade da pessoa. Então, é o arbítrio. Já o livre, que vem antes, que precede o nome, indica o quê? Uma autonomia. Logo, livre-arbítrio a gente pode falar que seria a capacidade da escolha autônoma, a capacidade de escolher sem interferências, a capacidade de escolher porque eu quero, pela minha vontade, pela vontade do ser humano. E aqui a gente já pode logo, correlacionando com a nossa doutrina, com o livro Pensamento e Vida, que Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos fala acerca da vontade. Essa que é a verdadeira comandante de nossa vida, porque o pensamento ele expressa o que a vontade quer, e a vontade ela parte do espírito. Então, da vontade saem os nossos pensamentos e daí se plasma, o que a gente quer, o que a gente deseja. Dali se sai os nossos atos, as nossas palavras, sai aquilo que a gente tenta passar para todos no nosso convívio. Então a gente começa a observar de que o livre-arbítrio, como ele é dependente da vontade, não o poderia ser, pois a vontade é do espírito, e o livre-arbítrio vem a ser um instituto, eu diria até um princípio, é um atributo que o espírito recebe, nós que fomos criados simples e ignorantes. E, meus irmãos, me perdoem, estou vindo de uma gripe. É interessante quando a gente fala de livre-arbítrio, porque muitos pensam que a gente vai falar, que a gente vai fazer, que a gente vai pensar e ninguém tem nada a ver com isso. Lei do engano. A gente começa a entender que esses atos, ações, palavras que nós emitimos, isento de condicionamentos, de motivo, de qualquer causa, simplesmente porque parte da nossa vontade, esses atos, essas ações, esses pensamentos, eles sim podem interferir na vida das pessoas. Eles sim podem
ir de encontro à liberdade do outro. Daí porque essa liberdade que nós temos em tomar essas decisões, elas têm que ter um certo discernimento, uma certa condição moral, uma certa consciência. Daí porque o livre-arbítrio ele nos foi dado pela divindade, por Deus, nosso Pai, quando nós já adquirimos consciência, porque fomos criados simples e ignorantes. E ao longo dessa jornada evolutiva, como sabemos, nós vamos a cada encarnação, a cada reencarnação, juntando, amealhando aqueles valores que nós conseguimos desenvolver. Muitas vezes valores morais bons, outras vezes ruins e perfeitos. Isso nos torna, e isso procede de que somos espíritos no mundo de provas e expiações. Mas o livre-arbítrio em si, quando Deus nos proporciona, vem junto algo chamado responsabilidade. Sim. Então a gente começa a entender que nós temos que ter responsabilidade em assumir os nossos atos. Porque nós sabemos que existe aquela lei de causalidade, né? A lei de causa e efeito, que nos diz o quê? De que aquilo que a gente plantou, a gente colhe. O que é que nós estamos hoje fazendo? Nós estamos colhendo o que plantamos. E o que foi que a gente plantou? Aquilo que a gente escolheu. Então, a vida nossa atual, enquanto encarnados, e enquanto nos espiritualizamos, enquanto vamos adquirindo consciência e mais inteligência, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, esse nosso livre-arbítrio vai ampliando junto. Sim, porque é inconcebível chegar para um homem primitivo, um aborígene, um indígena daqueles que estão em mundos que são aldeias, né, apartadas completamente da sociedade. Que eles venham a resolver uma questão de física, que eles venham a construir algo que exija raciocínio. Porque então a gente começa a entender que a gente então faz aquilo que a gente sabe. E essa é a resposta dessa questão 843 do Livro dos Espíritos, quando Kardec chega para o Espírito de Verdade e pergunta: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? E o Espírito de Verdade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ora, Descartes, René Descartes, o grande filósofo matemático, ele já dizia o quê? Penso, logo existo. É uma condição humana. Se nós já temos essa consciência, saímos já, ou melhor, estamos a caminho de se libertar dos instintos, né, desde lá os homens das cavernas, e nós já sabemos, levamos um homem à Lua, um foguete à Lua, mandamos agora um robô a Marte. Então a gente já sabe muito bem o que é o proceder. E o livre-arbítrio nos fala diretamente a isso, diretamente à moral. E o que é moral? A moral é o bem proceder, como o próprio Espírito de Verdade nos fala no Livro dos Espíritos. É saber discernir o bem do mal, o certo do errado. Sabendo discernir o certo do errado, então nós temos plena capacidade de tomar nossas decisões. Porque Deus, nosso Pai, infinito e bondoso, soberanamente justo e bom, ele não iria criar-nos para o mal, para praticarmos atos ruins, para tentarmos contra a vida alheia, contra a natureza. Então a gente começa a entender de que o que acontece no mundo, na humanidade, daquilo que são questões que nos levam à prática do mal, foram criadas, foram desenvolvidas pelo homem. E a gente então começa a entender, meus irmãos, de que esse discernimento nos leva àquela célebre frase de Paulo,
de Paulo na carta dele aos Coríntios. A primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que ele diz: tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É uma frase muito bonita, que exige um raciocínio muito nobre de nossa parte. Porque se a gente for observar, é exatamente assim. Chegamos no momento em que nós até podemos, mas não devemos fazer. Outras vezes até devemos, mas não podemos. Então a gente encontra que essa dualidade, esses questionamentos, à medida que nós vamos nos intelectualizando, desenvolvendo a razão, o intelecto, o nosso livre-arbítrio ele vai se expandindo. E aí então choca com aquilo que nós perseguimos, que é a nossa transformação moral. A gente precisa, e sabemos disso, desenvolver mais o amor dentro de nós. Porfiar, insistir, perseverar na prática do bem, para que possamos fazer um equilíbrio, como nos cita Kardec, nas asas de um pássaro, para que ele não voe manco, para que o intelecto suba, cresça, e o amor cresça à medida que o intelecto também cresce, até se igualarem. 2000 anos depois da vinda do nosso Mestre Jesus, e nós observamos que muitos atos que a humanidade faz só mudou os instrumentos, só mudaram as personagens, né? O tacape, as pedras foram substituídas por metralhadoras, por armas possantes. As pessoas, elas estão mais cultas, se vestem melhor, se alimentam melhor, são mais inteligentes, mas infelizmente ainda praticam os mesmos atos desumanos, que é aquele primarismo animal que muitos de nós ainda trazem íncitos, né? Aí isso lembra, quando a gente está estudando sobre o livre-arbítrio, porque Santo Agostinho, assim como Paulo, porque Paulo, ele quando jovem, eu costumo brincar, ele não era nenhum gatinho, ele não era muito certinho, porque ele perseguia e matava os cristãos. E depois da queda dele do cavalo na estrada da conversão, a gente vai observar a transformação moral dele. A gente vai observar ao longo de pouco mais de 30 anos o desenvolvimento da vida dele em aqueles que eles perseguiam, ou aquele com A maiúscula, Jesus Cristo, que ele não gostava, que ele odiava, ele passou a ser o grande defensor, o grande divulgador do Evangelho de Jesus. Da mesma maneira, Santo Agostinho. Santo Agostinho, na juventude, ele era muito boêmio. Ele não queria muita coisa, como diz o ditado, com a hora do Brasil. E aí a gente, quando lê a bibliografia dele, vê muitas vezes que temos que agradecer muito a Mônica, a Santa Mônica, a mãe dele, que tanto orava para que o filho se transformasse moralmente. E conseguiu. E Santo Agostinho tem uma obra que se chama, ele fez com um amigo dele chamado Evódio, que se chama Delibero Arbítrio, que é livre-arbítrio. Isso, meus irmãos, eu estou falando mais ou menos 400 anos depois da morte de Cristo. E o livro, ele é todo feito em forma de diálogo. Lembrando que o livro dos Espíritos é feito em perguntas e respostas. O que é o Espiritismo? Diálogos. E ele escreveu esse livro em 3 volumes e ele chega a essa conclusão. Ele diz que essa liberdade de vontade que o ser humano tem, ele encaminhou que essa liberdade humana, ele encaminhou para várias teses. E ele diz, então, de que isso é que dá, isso decorre da origem e do bem, da origem ao bem e o mal, moral. Então, segundo a condição moral do indivíduo, ele toma as suas decisões. Ele expressa a sua vontade. Então a gente vai entendendo de que quando ele fez isso, ele fez justamente para chocar, para impactar contra a situação da época, né?
contra o maniqueísmo, né? Ele foi contra o ceticismo, né? Ele estava indo de encontro a essas questões que imperavam nas populações. Porque, meus irmãos, o livre-arbítrio, ele, apesar de ser algum princípio divino que nos foi dado, poucos de nós ao longo da história podemos exercê-lo. Ficou muito tempo a nossa humanidade, como sabemos, praticamente 1.200 anos de idade média em que nós servíamos. Eu digo nós porque muitos de nós estavam reencarnados nessa época. Nós acreditávamos naqueles que tinham poder. Aqueles que detinham o poder político ou religioso é que eram os certos, os corretos. E ai daquele que duvidasse, ai daquele que quisesse exercer algum tipo de liberdade em relação a esses dogmas, em relação a essas imposições. E aí a gente observa que a nossa doutrina, Kardec, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. E tem esse impacto no mundo. E tem esse impacto quanto às questões dos valores morais. E aí a gente vai vendo que o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito. Kardec nos diz isso. E nessa nossa codificação, a França da época, ela vinha de um período já um pouco depois da Revolução Francesa, da ciência se apartar da religião, mas se apartou, infelizmente, de uma maneira errada, porque as pessoas, a sociedade, os cientistas da época, os intelectuais, eles romperam um laço com a religião total. De certa forma, isso não foi algo bom para que a gente possa, hoje em dia, estar levando a palavra de Jesus aos nossos irmãos e tentando, e vamos conseguir, reverter essa questão de que a espiritualidade sim existe e importa. São os valores morais, que Deus é único e que Deus existe. Então, lá no livro Obras Póstumas, né, de nosso Kardec, ele até fala: livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o nosso adiantamento. E isso é um atributo essencial do espírito. Então, o nosso futuro, se a gente for observar, vai ser construído de acordo às nossas escolhas diárias, de acordo a gente saber controlar os nossos pensamentos, da gente saber ter cuidado com os nossos atos, as nossas ações. As nossas atitudes, elas têm que ser bem pensadas antes da gente pô-las a termo. E isso determina o nosso futuro. Isso determina a semeadura que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que entender que a liberdade de fazer ou não fazer alguma coisa, né? Seguir um determinado caminho ou evitar esse caminho é determinado por quem? Isso é o livre-arbítrio. E aí a gente sabe que muitas das nossas ações, muitos dos nossos pensamentos não foram pré-determinados. Porque com o livre-arbítrio, a doutrina espírita vem dizer o quê? De que não existe acaso. Não existe destinação, nem predestinação. O que existe é a capacidade de nós escolhermos o que queremos. E aí, então, de acordo à maneira como nós estamos do ponto de vista moral nas nossas questões, sejam benfazejas, sejam as nossas mazelas, a gente é responsável e isso foi pré-determinado. Então, o livre-arbítrio, ele cresce conosco, ele é desenvolvido à medida que o conhecimento, como eu já disse, vai se agregando a nós e vai gerando também uma responsabilidade pelos atos praticados. Então, quando o homem conquista esse livre-arbítrio, ele tem um caminho a palmilhar, porque senão seria como o espírito de verdade respondeu a Kardec. Nós seríamos o quê? Uma máquina, todos robozinhos. A gente iria nascer, crescer, procriar, comer, respirar,
morrer, renascer, morrer, crescer, procriar, íamos ser robôs. Nós não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Nós não teríamos vontade. Seríamos uma máquina, como diz o Espírito de verdade. E aí, quando Deus nos concede esse princípio, Ele está dando a oportunidade da gente edificar o nosso próprio caminho. Essa é a realidade. Daí porque nós dizemos que nós somos os construtores da nossa própria felicidade, ou do nosso sofrimento, né? Buda já falava da questão do sofrimento. Porque se a gente tem a liberdade de escolher o caminho certo ou errado, nós nos responsabilizamos pelo que há de vir diante dessas nossas escolhas. Então, quando Kardec chega para o Espírito de Verdade e faz a pergunta 844, ele diz: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí o Espírito de Verdade responde: existe a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-la. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e se muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Meus irmãos, eu costumo fazer a comparação daquela velha cena, já teve até propagandas comerciais, e a gente já teve, já viu, já presenciou as crianças na parte de doce ou de biscoitos do supermercado. Aí a gente vê muitas vezes aquelas criancinhas de 2 anos de idade, 3, chorando, né? Dando aquele show, se joga no chão, se embola, chora, querendo determinada guloseima. Mas essa cena, ela é passível de ser entendível, né? Por quê? Por conta da idade, da imaturidade que o espírito está ali enquanto encarnado. E nós sabemos também que, de acordo com a criação que for dada pelos pais, pelos tutores, pelos responsáveis, essa criança ela vai se modificando até chegar à idade adulta. Mas, vocês já pensaram nesta mesma cena com um rapazinho de 12 anos de idade, um jovem de 17, um homem de 30 anos de idade? A primeira coisa que vem na mente é: será que tem algum problema mental? Não é? Então a gente vai observando que essa falta de maturidade, que é a imaturidade, ainda nos permeia, nós, espíritos imperfeitos, os anjos caídos, aqueles que precisam ser consolados, num planeta como o nosso, de provas e expiações. Porque efetivamente nós estamos numa imaturidade espiritual. Nós temos muito que nos transformar para passar pelaquela porta estreita que Jesus nos fala. Nós temos muito que aprender, que estudar, para que a gente possa se edificar. E isso a gente tem que ter feito, ou já está fazendo, desde antes, desde ontem. E Kardec, então, quando o Espírito de Verdade responde isso, ele já diz que se nós fazemos, é porque nós temos esse entendimento. E Kardec pergunta, então, acerca das predisposições. Não, a pergunta 845, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Gente, o que é predisposição instintiva? A gente vai entendendo que essas predisposições é aquilo que a gente amealhou, infelizmente, ser instintivo, né? De imperfeições em outras vidas. Nós trazemos a nossa bagagem espiritual. E o Espírito de Verdade diz: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática dos atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não existe, porém, um arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Essa resposta é na mosca.
As nossas predisposições instintivas, como eu disse, a gente traz de vidas passadas. Não foram colocadas por ninguém em nós. Nós que a trouxemos. Nós que as guardamos. E as guardamos ainda porque elas nos comprazem. Então, se nós temos atitudes, essas predisposições, nós temos, assim como a gente teve a coragem, o entendimento de fazer, a gente tem o entendimento de desfazer o erro, né? E aquela célebre frase que o nosso querido Divaldo Franco, a veneranda Joana de Ângeles fala, né? O mal que a gente fez, a gente paga com o bem que se faz. Então nós precisamos entender de que as nossas provações, as nossas expiações, quando vem para exercermos o nosso livre-arbítrio e nós tivermos vontade de atuar, de agir com essas imperfeições que nós trazemos, é ainda porque nós queremos. Porque o Espírito de verdade nos diz o quê? De que nada é irresistível. A gente pode repreender, sim. Porque querer é poder. Porque a vontade, meus irmãos, está acima de tudo. E nessa questão de puxa, 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 solta, a gente vai observando que o ser humano ele fica naquela dúvida. E para ele suplantar a dúvida, então ele tem que buscar o conhecimento. E aí a gente vai entendendo que o porquê somos livres para semear, para colher o que foi plantado. Mas a gente tem que entender que a nossa luta atual, ela é uma luta em que a gente vai colhendo o que a gente plantou, e à medida que a gente se espiritualiza, à medida que a gente cresce em intelecto, a gente já vai mudando o que a gente planta. Então a gente colhe o que plantou e vai semeando uma busca de um futuro melhor. Não existe sorte ou azar. Esse futuro somos nós que fazemos. E aí a gente vai vendo que nas experiências, nas vivências, nas convivências acumuladas, né, é que a gente vai crescendo nesse sistema de meu Deus. Sistema, Wagner. Ou polissistema, como muitos falam. Porque nós precisamos nos entender, meus irmãos, de que com o livre-arbítrio a gente pode fazer o que quer, desde que a gente tenha essa responsabilidade. E desde que a gente não ofenda a ninguém, desde que a gente não interfira no direito do outro. Mas o que mais se a gente está falando do bem? Quando a gente fala do bem e a gente fala de polissistemas, a gente tem que entender de que é não ofender a ninguém, mas também não ofender a natureza. Muitos irmãos nossos, mesmo espíritas, se esquecem ou não fazem esse link de que o mundo animal, o mundo vegetal, né? O mundo pétreo, as pedras, as montanhas, né? As vegetações, a água, tudo isso faz parte do nosso planeta Terra. E a gente tem que entender de que nós estamos nesse sistema complexo de Deus e nós devemos zelar por ele. Então, quando falamos de campanhas de, além de não ofender, além de não matar o semelhante, nós estamos falando da preservação de nossa vida nos direitos dos animais, nos direitos da gente não desperdiçar água, que é um bem precioso que nós temos. Então, esse nosso livre-arbítrio, ele se expande, ele chega ao ponto de que, com o nosso entendimento, nós vamos considerar-nos um ser em que está antenado, a palavra é essa, com o nosso planeta. E nós já estaremos aptos, sim, nessa prática do bem, a essa situação que estamos passando de transição planetária. A gente vai somando conhecimentos, meus irmãos, e somando conhecimentos a gente vai se modificando. E nesse processo de seleção, como disse o apóstolo Paulo, veja de tudo, retenha o que é bom. Nós vamos cada vez mais nos melhorando. E Kardec continua com o Espírito de Verdade, e na questão 843 ele fala:
846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E aí o Espírito de Verdade dá uma resposta longa que eu vou resumir. Ele diz: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que o dão. Semelhante ainda ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais do que se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Meus irmãos, o fato de nós virmos com alguma doença, com algum ato impeditivo do ponto de vista orgânico, com alguma doença, não significa que o nosso livre-arbítrio ele vai ser tolhido. O que significa que podemos sim ter um pouco mais de insistência, né? De esforço para fazer valê-lo. Por quê? O que vai ditar efetivamente é a nossa condição moral. O que vai ditar não são os instrumentos, como ele fala, não são os órgãos. A pessoa tem tendência ao assassinato, a culpa não é dos órgãos, é da pessoa, é do espírito que está ali habitando aquele corpo. Eu costumo dizer que a mesma faca que corta um pão e passa manteiga e distribui para uma pessoa faminta, para pessoas famintas, essa mesma faca o ser humano comete um assassinato. Então a culpa não é do instrumento, a culpa é daquele que o possui. E a gente vai entendendo então que não é a posição social, eu já vou expandir para os outros questionamentos de Kardec. Não é a posição social do indivíduo, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não. O livre-arbítrio está linkado diretamente com essa condição moral. E a gente precisa entender de que, quando nós recebemos esse instituto, esse princípio, muitas vezes eu até posso imaginar, a gente gosta. Mas a gente tem que entender que essa é a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos entender que essa liberdade que o livre-arbítrio nos traz, ela é uma liberdade condicionada. Mas, Wagner, e o livre-arbítrio? Ele tem uma limitação? Sim, ele tem uma limitação. Ah, então não é livre-arbítrio? É sim. Vamos lá. Existe algo, meus irmãos, que se chama determinismo. O determinismo divino, o determinismo de Deus, nos diz o seguinte: fomos criados simples e ignorantes, como eu já falei. E Deus nos concede o livre-arbítrio. E ele nos diz o seguinte: eis aqui, meu filho, o seu livre-arbítrio. E nós, agradecemos. Mas, e sempre no mundo de provas e expiações tem um mas, uma adversidade. Existe algo que vocês não vão poder ter escolha. Existe algo que eu determino que assim seja, que é o nosso final, a nossa finalidade. Nós somos criados simples e ignorantes, recebemos de Deus o livre-arbítrio, mas o nosso destino é a perfeição, é a perfectibilidade. Perfeito só a Deus. Então, Deus, quando nos dá o livre-arbítrio, o seu determinismo nos impõe de que o final da nossa jornada é a perfeição, é a plenitude, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Podemos fazer de tudo, mas o final, nós seremos espíritos perfeitos.
desde aqueles seres humanos ou espíritos que estejam mais enfronhados no mal, como aqueles que a gente acha que são preguiçosos. Todos nós, sem exceção, seremos espíritos puros. Daí porque a gente começa a compreender que esse determinismo divino é mais um acréscimo de quê? Do outro instituto que Deus nos concede, que é a sua misericórdia. Então, o livre-arbítrio, ele, apesar não, além dele estar atrelado ao discernimento, à responsabilidade, e isso nos impõe, nos tange para que façamos o bem, nós também temos, naqueles nossos momentos de dúvida, de insegurança, de que nos falta a vontade de fazer o correto, nós temos ainda a presença constante de Deus a nos intuir ao bem, a nos guiar, a nos dar dicas, a realmente nos reerguer através da sua misericórdia. Então, enquanto nós espíritas tivermos essa questão de que o livre-arbítrio é uma grande dádiva de misericórdia divina, sim, a nossa doutrina, ela efetivamente se permeia, se consolida como uma doutrina que veio ipsilítere transmitir os pensamentos de Deus através do nosso Mestre Jesus. Então, antes da gente fazer algo, vamos pensar? Antes da gente tomar uma decisão, vamos raciocinar, refletir uma vez, duas, três, quantas vezes seja necessário para que consolidemos o entendimento acerca da posição, da decisão que nós devemos tomar. Nós precisamos entender que ainda junto conosco, meus irmãos, nós temos aqueles espíritos de luz, nós temos o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, nós temos os guias espirituais da nossa casa espírita, que estão ali torcendo por nós, fazendo de tudo dentro dos limites dele, que tem o nosso limite, porque é a nossa vontade, para que nós possamos não descarrilhar esse nosso trem, dessa nossa jornada, de que a gente possa seguir nesse caminho do bem, no caminho que é determinado pelas leis divinas, pela lei de Deus. Como diz o Espírito de verdade, qualquer um que sai, que incorre ao contrário da lei divina, está praticando o mal. E nesse momento que nós estamos passando de transição planetária, no período de pós-pandemia, nós devemos ainda mais fechar, né? Se juntar a Jesus Cristo, fechar com Ele os nossos pensamentos, para que possamos suplantar as adversidades, suplantar as nossas aflições, problemas que são naturais no mundo de provas e expiações, e rogar a Deus para que nos dê forças, para que nos intua ao bem, para que possamos não mais errar. Ou, como diz Emmanuel, é até erremos, mas tentando acertar. Porque, meus irmãos, é chegada a hora. São chegados os tempos. E nós precisamos, com sinceridade, mostrar a Deus como nós estamos. De que nós, sim, já somos componentes do seu exército do bem. E de que o nosso livre-arbítrio, ele está sendo utilizado para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso próximo, para o crescimento da humanidade. Precisamos estar convictos de que fora da caridade não há salvação. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Agradeço a oportunidade e a confiança. Fiquem em paz. Tenham uma boa semana.